vai dizer: e esperando 7 dias, até o tempo em que Samuel determinava, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: traze-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul saiu ao encontro para saudar. Então disse Samuel: o que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já tinham juntado em Mixmas. Eu disse agora: descerão os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor. Não orei e forcei-me a oferecer o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste loucamente e não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel. Os irmãos sentam glorificando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, estamos perante uma passagem a qual vai falar do rei Saul, mas temos que voltar um pouco atrás para entender um pouco essa história. A palavra do Senhor vai dizer que nos tempos de Samuel era juiz sobre Israel. Samuel ele exercia 3 ministérios acerca ao Senhor. Samuel ele era juiz, sacerdote e profeta. Vemos que o Senhor chamou Samuel bem cedo por conta da negligência do sacerdote Eli e dos seus filhos, e não manter a casa do Senhor, a lei do Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado. Vemos que os filhos de Eli envergonhavam ele perante toda a cidade e perante o tabernáculo do Senhor. Por isso o Senhor vai rejeitar a Eli e a tua casa. E vemos que quando a arca do Senhor é levada, naquele mesmo dia, Eli e os seus 2 filhos morrem por brincar com aquilo que é santo. Então vemos que nesse tempo, o povo de Israel andava meio disperso da presença do Senhor, a qual a arca que representava o símbolo da presença do Senhor não estava mais no meio deles. Então vemos que o povo, agora ele vendo que todas as nações em volta tinham reis, era governado por homem, porque assim, quando a presença de Deus sai do nosso meio, começamos a olhar para o homem, começamos a querer engrandecer o homem, porque colocamos Deus de lado, e sabemos que só possamos romper na nossa vida, quando Cristo é o centro das nossas vidas ainda. Então vamos ver que nesse tempo, o povo, ele vai ver que Samuel está ficando velho, e os seus filhos estão indo pelos mesmos caminhos que os filhos de Eli. Estão indo pelo caminho do pecado, não dão bom testemunho perante o tabernáculo do Senhor. E o povo se junta e vai até Ramá, na casa do profeta Samuel, e vai dizer: ó Samuel, sabemos que tu já é velho e o teu filho não dá bom testemunho. Agora queremos ser como as nações, queremos ter um rei que saia às batalhas conosco, a qual nos dará vitória. Interessante que o profeta Samuel, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que as suas palavras nunca caiu por terra, porque todas as suas palavras do Senhor honrava. Ele se chega perante Deus e vai orar, e vai dizer: Deus, o que está acontecendo? O povo está me rejeitando, porque naquele tempo ele era aquele que exercia a voz de Deus, ele era a voz de Deus sobre todas as coisas, porque vemos que o sacerdote, ele leva o pedido do povo até Deus, e Deus fala com o profeta para falar com o povo, e ainda assim ele julgava aquele povo. E agora vemos que o povo pedindo o rei, Deus vai dizer a Samuel: eles não rejeitou a ti, Samuel, eles rejeitaram a mim.
Eles não querem se lembrar das maravilhas que eu fiz no meio deles. Não querem se libertar quando eu tirei eles da escravidão. Não querem libertar quando eu provi o maná. Quando eu mudei a situação deles de vergonha, de escravidão, para uma terra que manda leite e mel. Interessante que vamos ver que nos capítulos atrás, se não me engano é o capítulo 7, os filisteus se levantam para pelejar contra Israel e Israel está perdendo. E eles vão clamar a Samuel: Samuel, estamos perdendo, precisamos que você sacrifique, ore a Deus, para Deus nos dar vitória. E o profeta vai lá: Senhor, dá vitória ao povo. E o que acontece? O Senhor vai trovejar sobre os inimigos, e os inimigos começam a fugir, e naquele dia o Senhor dá vitória para Israel. Então o profeta Samuel, ele pega uma pedra e coloca naquele lugar, e vai dizer que aquele lugar é Ebenezer, porque ali o Senhor o ajudou. E se não for o Senhor para nos ajudar, tadinho de nós. Se não for o Senhor para pelejar nossas pelejas, nós não teríamos nada. O Senhor vai dizer para Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por ti. E vamos ver que agora, mesmo Samuel orando, o Senhor vai dar uma resposta para Samuel. Amanhã, por essas horas, eu enviarei um homem da tribo de Benjamim ao teu encontro. Oh, irmãos, e como Deus marca os encontros extraordinários conosco. Glória a Deus, aleluia. Quem não lembra Saulo de Tarso? O perseguidor, aquele que não tinha dó nem piedade. Ele pede carta dos principais sacerdotes e fala: eu vou perseguir, eu vou matar, eu vou prender, mas no caminho de Damasco, a glória de Deus brilha sobre a face dele e ele cai por terra. Ele vai dizer: Senhor, quem és tu? Jesus vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Deus encontra Abraão no meio de um povo pagão. Deus encontra Moisés. Moisés já estava gaga. Moisés já não queria saber de nada. Mas Deus usa uma sarça. Uma sarça sem brilho, sem aparência, sem vigor. Mas Moisés vai ver que aquela sarça pegava fogo, mas não consumia. E ele vai dizer: deixa eu chegar mais perto para ver essa maravilha. E o Senhor brada Moisés. E agora vemos que nessa história o Senhor vai usar não uma ovelha, mas o Senhor vai usar uma jumenta. O Senhor vai permitir que a jumenta de Quis, o pai de Saul, se perca para ter um encontro com Saul. E vemos que o Senhor fala: Saul, pega o moço e vai procurar a jumenta. Aqui o texto vai nos dizer como era Saul. O texto vai dizer que Saul, ele era belo, ele era alto, ele sobressaía sobre todo aquele povo, porque os homens judeus, hebreus, a maioria era cerca de 1,60 m a 1,70 m, mas os historiadores vão dizer que Saul tinha cerca de 2,10 m a 2,15 m. Os judeus eram, podemos dizer, como um anão perto de Saul, ao tamanho que Saul tinha. E vemos que agora Saul, ele chama o moço e ele começa a procurar a jumenta. Ele vai a uma cidade, nada. Vai a outra cidade, nada. Então o seu moço vai dizer: ó Saul, vamos à casa do vidente, vamos até o profeta, o homem de Deus. Com certeza lá ele tem uma direção para nós. Interessante que eles vão até o profeta. Enquanto o profeta ele vê Saul, o Espírito Santo de Deus brada no coração de Samuel: eis aí o homem a qual eu tenho separado para ser príncipe do meu povo. Em outras versões, para ser capitão do meu povo. E vemos que Deus escolhe Saul não segundo o seu coração, mas segundo o coração do povo, porque o povo queria que um homem para sair